Encharcada pela chuva, com um filho nos braços e outro agarrado à sua saia, ela não tinha mais casa, nem abrigo, nem a promessa de um amanhecer seguro. Tinha apenas o instinto de proteger. Apenas o amor. Diante dela, a porta de uma pequena casa de caseiro humilde se abriu. E, naquele gesto simples, um homem estendendo uma coberta no meio da tempestade não oferecia apenas o calor de um pano seco, mas o começo de uma nova história. Porque, às vezes, tudo o que separa o desespero da esperança é uma porta aberta. E naquela noite, a tempestade não destruiu uma família. Ela revelou um coração. Antes de continuarmos essa história emocionante, se você acredita que ainda existem pessoas boas no mundo, se acredita que um gesto simples pode mudar destinos, já deixa o seu like agora. O silêncio aqui é pesado. Não é aquele silêncio gostoso de domingo à tarde. Não. É o tipo que pesa nos ombros, que faz a gente escutar cada rangido da casa, cada grifo no telhado, cada suspiro que escapa sem querer. Moro sozinha faz 8 anos, desde que Benedito partiu, levado por um derrame que começou pequeno e terminou grande demais para qualquer hospital do interior dar conta. A casa fica na beira da estrada de terra que liga o povoado de Lagoa Seca ao asfalto, uns 15 quilômetros daqui. Goiás profundo, terra vermelha, céu que parece não ter fim, um calor que gruda na pele mesmo quando o sol já se foi. A propriedade é pequena. 3 alqueires que meu marido deixou pagos, com um pomar de mangas, umas galinhas no quintal e uma horta que eu cuido mais por teimosia do que por necessidade. Acordo todo dia 5 da manhã. Sempre acordei. O corpo não esquece os horários, mesmo quando a razão para acordar cedo já não existe mais. Benedito gostava do café quentinho às 5h30, antes de sair para o curral. Agora não tem mais curral, não tem mais gado, não tem mais Benedito. Mas eu continuo fazendo café no mesmo horário, sentando na mesma cadeira de madeira que venho, olhando a mesma estrada vazia pela janela da cozinha. As pessoas do povoado me chamam de Dona Antônia, alguns com respeito, outros com aquela piedade irritante de quem olha para a viúva e só enxerga metade de uma pessoa, como se mulher sem marido fosse incompleta. Besteira. Eu sou inteira, machucada, cansada, mas inteira. Minha rotina é simples. Depois do café, cuido da horta, arrancar mato, regar as couves, os tomates, a cebolinha. O sol da manhã já vem quente, mas ainda dá para trabalhar sem sentir que vai derreter. Depois vou ao galinheiro, jogo milho, recolho os ovos. As galinhas conhecem meu passo. Quando vou chegando, elas já vêm correndo, cacarejando, esperando a comida. Elas não julgam, não perguntam por que não casei. De novo, porque não fui morar com meu filho na capital, porque continuo aqui neste fim de mundo. Meu filho, aliás, liga toda semana, sempre no domingo depois do almoço. Mãe, vem morar comigo. Aqui tem hospital bom, tem gente, tem movimento. Eu sempre respondo a mesma coisa. Filho, eu nasci no silêncio. Vou morrer nele também. Ele insiste, diz que me preocupo demais, que a solidão não faz bem. Eu não discuto, só escuto. Concordo com a cabeça, mesmo ele não vendo, e desligo o telefone com um aperto no peito. Não é que eu não ame meu filho, amo, mas ele construiu uma vida que não é a minha. Eu construí a minha aqui, com esta terra, com esta poeira, com estes silêncios. O que ninguém entende é que solidão e abandono são coisas diferentes. Eu escolhi ficar, e isso faz toda a diferença. A tarde é sempre a mesma. Arrumo a casa, lavo roupa no tanque do quintal, estendo no varal. O vento seco leva o cheiro de sabão e terra misturados. Às vezes, passo na estrada, caminho até a cerca, olho o horizonte vermelho se perdendo no infinito. Passo horas assim, pensando, relembrando. Benedito dizia que eu pensava demais. Talvez ele tivesse razão. Tem dias que algum vizinho passa a cena, seu Geraldo, da propriedade ao lado, sempre para perguntar se está tudo bem, se preciso de alguma coisa. Ele é gente boa, viúvo também. A gente se entende sem precisar falar muito. Outro dia ele trouxe um saco de farinha, disse que tinha sobrado da compra dele. Eu agradeci, mas sei que foi mentira. Foi bondade dele, disfarçada de sobra. Tem uma coisa em mim que as pessoas não entendem. Sempre que vejo alguém,
ou até bicho em apouro, eu paro, não consigo passar reto. Já socorri cachorro atropelado na estrada. Já dei comida para andarilho que apareceu pedindo água. Já abriguei vizinha que fugiu do marido bêbado no meio da madrugada. Benedito dizia que, ou tinha coração mole demais, que um dia isso ia me trazer problema, mas eu não sei viver de outro jeito. Quando vejo dor, vejo gente, e gente merece ajuda. Naquela tarde de terça-feira, o céu estava carregado. Nuvens se acumulavam no horizonte, anunciando chuva. O vento mudou de direção, trazendo aquele cheiro de terra molhada que ainda não molhou. Eu estava na varanda, costurando um rasgão na cortina da sala, quando escutei um choro fraco, abafado, vindo da estrada. Levantei, devagar, deixando a costura de lado. O coração acelerou, sem eu entender por quê. Desci os 3 degraus da varanda e caminhei até o portão de madeira que Lane sempre que abre. Foi quando eu vi. Uma mulher jovem, não devia ter mais de 25 anos, estava sentada na beira da estrada, encostada no poste de madeira que sustenta a luz que nunca funciona, o vestido sujo de poeira, os pés descalços e inchados, o rosto pálido como papel velho e a barriga enorme, grávida de uns 8, 9 meses pelo tamanho. Ela me olhou com olhos vidrados, perdidos, e sussurrou antes de desmaiar: me ajuda, pelo amor de Deus. O trovão rasgou o céu e a primeira gota de chuva caiu. Meu corpo se movo. Antes de minha cabeça processar o que estava acontecendo, corri até ela, os joelhos estalando com um esforço, a idade não perdoa, e me ajoelhei na poeira da estrada. A chuva começava a cair mais forte, aquelas gotas grossas que logo viram temporal no interior. Moça, moça, acorda. Toquei o rosto dela. Estava quente, quente demais. Febre, a pele pálida, os lábios rachados, o cabelo grudado na testa de suor. Ela abriu os olhos por um segundo, me olhou sem enxergar direito e murmurou algo que não entendi. Olhei em volta, a estrada vazia, nenhum carro, nenhuma alma viva. O povoado mais próximo ficava a 3 quilômetros dali e, com a tempestade chegando, ninguém ia sair de casa. O céu escureceu de vez, o vento começou a soprar forte, levantando poeira e folhas secas. Eu tinha 2 opções: deixá-la ali e correr buscar ajuda, arriscando que a chuva a levasse ou que ela piorasse, ou trazê-la para dentro e cuidar do que desse para cuidar, sozinha. Não pensei muito. Nunca penso muito quando alguém precisa de mim. Vamos, filha, você não vai morrer. Na minha porta, passei o braço dela em volta do meu pescoço e tentei levantá-la. Meu Deus, como pesava. Não era só o corpo dela, era o bebê também, grande, pressionando. Ela gemeu de dor, mas conseguiu ficar de pé, meio apoiada em mim, meio se arrastando. Dei passos curtos, devagar, sentindo minhas costas reclamarem a cada metro. A chuva engrossou, em segundos estávamos encharcadas. A terra virou lama, meus pés escorregavam, mas eu segurava firme, não ia deixar ela cair, não agora. Consegui arrastá-la até a varanda, subir os degraus e empurrar a porta da sala com o ombro. Dentro de casa, o barulho da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor. Deitei a moça no sofá velho de tecido marrom que Benedito tanto gostava. Ela estava tremendo, mesmo com o calor da febre alta. Corri até o quarto, peguei 2 mantas, cobri-a toda. Depois fui à cozinha, coloquei água para ferver, peguei um pano limpo. Quando voltei, ela estava acordada, os olhos fixos no teto. A respiração curta, a mão na barriga. Onde eu tô? A voz dela saiu fraca, rouca. Na minha casa. Você desmaiou na estrada. Ela virou a cabeça devagar e me olhou. Nos olhos dela, vi medo, muito medo. Eu não posso ficar. Ele vai me achar. Quem? Ela fechou os olhos com força. Ninguém. Esquece. Eu preciso ir. Tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Gemeu de dor e segurou a barriga com as 2 mãos. Você não vai a lugar nenhum nesse estado. Falei firme, do jeito que falava com meu filho quando ele teimava. Está com febre. Grávida de quantos meses? 9. Ela sussurrou. Falta pouco. Meu coração disparou no peito. 9 meses, falta pouco. E eu ali sozinha, sem telefone funcionando desde a última tempestade que derrubou postes, sem carro, sem nada. Como você se chama?
Ela hesitou, como se até o nome fosse perigoso de falar. Jéssica, Jéssica, eu sou Antônia. Você veio de onde? De longe. Tá fugindo? Silêncio. A resposta estava nos olhos dela. Tá, completei por ela. Tá fugindo de alguém? Ela sentiu devagar, as lágrimas escorrendo. Ele me batia muito. Disse que se eu fugisse me matava. Mas eu não aguentava mais. Peguei o que tinha e saí andando. Andei tanto, não sei nem quantos dias. A voz dela sumiu num soluço. Eu apertei a mão dela, áspera e calejada como a minha. Aqui você tá segura. Ninguém encosta em você enquanto eu tiver fôlego. Ela me olhou como se não acreditasse, como se bondade fosse coisa de outro mundo. E talvez para ela fosse mesmo. Passei o pano úmido no rosto dela, no pescoço, tentando baixar a febre. A chuva lá fora virou tempestade de verdade. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam a casa. A luz piscou 2 vezes e apagou. Escuridão total. Acendi uma vela que sempre deixo na prateleira da cozinha. A luz fraca e amarelada dançava nas paredes. Jéssica tremia mais agora. E não era só de frio. Antônia, tá doendo. O quê? A barriga. Tá doendo muito. Meu sangue gelou. Desde quando? Desde a tarde. Mas agora tá pior. Muito pior. Ela se contorceu no sofá, gemendo, segurando a barriga com força. Eu olhei para ela, para o temporal lá fora, para a escuridão da casa e entendi. O bebê estava vindo. Eu estava sozinha, no meio do nada. Sem ajuda, sem luz, sem telefone, com uma moça desconhecida, prestes a dar à luz na minha sala. Respirei fundo. Benedito sempre dizia que eu era forte, que aguentava temporal. Chegou a hora de provar. Jéssica, me escuta. O bebê tá vindo, não é? Ela sentiu. Apavorada. Eu nunca fiz parto, mas não vou deixar você sozinha. A gente vai fazer isso juntas, entendeu? Juntas. Ela agarrou minha mão com uma força que não parecia caber naquele corpo frágil. E lá fora, o céu desabou de vez. Nunca pensei que voltaria a fazer isso. A última vez foi há 32 anos, quando meu filho nasceu. Eu era nova, tinha minha mãe do lado, a parteira da vila. Outras mulheres em volta, tinha gente, tinha experiência, tinha luz. Agora tinha só eu, uma velha de 61 anos, com as mãos tremendo e o coração disparado. Mas não tinha tempo para medo. Jéssica, preciso que você me escute. Vou buscar toalhas limpas, água quente, tesoura. Você aguenta mais um pouco? Ela sentiu entre as contrações o rosto contorcido de dor. Cada gemido dela ecoava na casa. Vazia, misturado com o barulho da chuva, martelando o telhado. Corri para o quarto, peguei todos os lençóis limpos que tinha, as toalhas que guardava para visita que nunca vinha. Voltei para a cozinha, a água já fervia no fogão a lenha. Peguei a bacia grande de alumínio, despejei a água, deixei esfriar um pouco. Procurei a tesoura na gaveta, aquela que Benedito usava para cortar corda. Limpei com álcool, mãos tremendo. Quando voltei para a sala, Jéssica estava de lado no sofá, abraçada na própria barriga, chorando baixinho. Eu não não queria ter filho. Assim, sozinha, sem ninguém. Você não tá sozinha? Falei firme, ajoelhando-me ao lado dela. Eu tô aqui e não vou sair daqui até esse bebê nascer. Estendi os lençóis no chão, forrei tudo. Não ia ser confortável, mas era melhor que o sofá. Ajudei a se deitar ali, devagar, com cuidado. Ela gritou quando outra contração veio, mais forte que as outras. Tá vindo? A Antônia... tá vindo. Eu sei, filha, eu sei. Ajoelhei-me entre as pernas dela, as mãos sujas de terra e vida, e, pela primeira vez em 8 anos, rezei de verdade. Não aquelas rezas mecânicas de domingo. Rezei com medo, com desespero, com fé misturada com terror. Deus, se o Senhor ainda escuta a viúva teimosa, me ajuda, me dá força, me dá sabedoria. Não deixa essa moça e esse bebê morrerem aqui. Não. Jéssica gritou de novo. Eu olhei e vi a cabeça do bebê começando a aparecer. Isso, Jéssica, ele tá vindo. Na próxima contração, você empurra com tudo o que tem, entendeu? Eu não consigo. Não consigo. Consegue sim. Você fugiu sozinha, andou quilômetros, sobreviveu. Você é forte. Agora empurra. A contração veio. Ela empurrou, gritou.
Eu segurei a cabeça do bebê com as mãos trêmulas, rezando baixinho, suando frio apesar do calor abafado da casa. De novo, mais uma vez. Ela empurrou, gritou mais alto e, de repente, num movimento rápido e assustador, o bebê deslizou para as minhas mãos, pequeno, molhado, roxo, silencioso. Meu coração parou. Por que ele não está chorando? Jéssica levantou a cabeça, apavorada. Por que ele não está chorando? Virei o bebê de bruços na minha mão. Dei umas batidinhas leves nas costas. Nada. Virei de novo. Limpei a boca e o nariz com o dedo, como vi minha mãe fazer uma vez. Nada. Antônia, faz alguma coisa. O desespero na voz dela me cortou. Soprei levemente no rostinho do bebê. Uma vez, duas vezes. E então, como um milagre no meio daquela tempestade, ele abriu a boca e chorou. O choro mais bonito, mais alto, mais vivo que eu já escutei na vida. Jéssica desabou em lágrimas. Eu também. Segurei aquele bebezinho contra o peito, sentindo o coraçãozinho dele batendo forte, os pulmões iam enchendo de ar, a vida pulsando ali, teimosa. Resistente. É um menino? Falei com a voz embargada. Um menino forte. Enrolei-o numa toalha limpa e coloquei no colo de Jéssica. Ela o abraçou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e era. Cuidei do cordão, mãos ainda tremendo, mas mais firmes agora. Amarrei com barbante limpo, cortei com a tesoura. Limpei a mãe, limpei o bebê, troquei os lençóis sujos por limpos. A tempestade lá fora continuava, mas dentro de casa, pela primeira vez em anos, tinha vida nova, barulho bom, choro de bebê. Jéssica olhou para mim, lágrimas escorrendo. Obrigada, obrigada, você salva a gente. Eu balancei a cabeça, limpando o suor da testa. Não fui eu, foi dei o S... e você, que foi forte. Ela olhou para o filho, acariciou o rostinho pequeno e sussurrou. Como eu vou chamar ele? Pensei. Olhei para a janela, para a chuva caindo, para a escuridão lá fora e lembrei de Benedito, de como ele sempre dizia que tempestade passa, mas vida fica. Dá o nome que você quiser, filha. Mas esse menino nasceu na tempestade, nasceu lutando, nasceu forte. Ela sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, mas real. Então vai se chamar Lucas, significa luz. E naquele momento, com a vela tremulando na mesa e o bebê mamando pela primeira vez, a casa que tinha esquecido o barulho voltou a ter som. Som de vida, som de esperança. A chuva parou perto das 4 da manhã. Eu sei porque fiquei acordada a noite toda, sentada na cadeira de balanço, que Benedito fez com as próprias mãos, vigiando Jéssica e o bebê dormirem. Ela desmaiou de cansaço assim que Lucas parou de mamar. O menino estava enroladinho numa manta, respirando baixinho, os dedinhos fechados em punho. Olhei para aquela cena, mãe e filho dormindo no meu sofá, e algo apertou dentro do peito. Uma mistura de ternura e dor. Lembrei de quando meu filho era pequeno assim, de quando eu era nova, cheia de sonhos, com Benedito do meu lado. A vida parecia tão cheia de futuro naquela época. Agora era só silêncio. Até ontem, quando o sol nasceu, vermelho e forte como sempre, levantei devagar para não fazer barulho. Fui à cozinha, acendi o fogão, coloquei café para passar. O cheiro encheu a casa. Cheiro bom, cheiro de manhã. Preparei um caldo de galinha com o que tinha na despensa, cebola, alho, uma cenoura, sal. Jéssica ia precisar se alimentar bem se quisesse. Amamentar direito. Estava mexendo o caldo quando escutei o choro do bebê, baixinho no começo, depois mais alto. Voltei para a sala. Jéssica estava acordada, tentando acalmar Lucas, mas o menino chorava sem parar. Acho que ele está com fome de novo, ela disse, voz cansada. É normal, bebê mama toda hora nos primeiros dias. Ela o colocou no peito, mas Lucas chorava mais ainda. Jéssica começou a ficar nervosa. Ele não está pegando. Por que ele não está pegando? Calma, respira, tenta de novo, devagar. Sentei ao lado dela, ajustei a posição do bebê, mostrei como segurar. Depois de algumas tentativas, Lucas finalmente pegou. Jéssica suspirou, aliviada. Eu não sei fazer nada, nem cuidar do meu próprio filho. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende fazendo, errando. Tentando de novo. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de medo. E se eu não conseguir?
E se eu for uma péssima mãe? Você fugiu para salvar seu filho. Andou quilômetros, grávida, sozinha, sem saber onde ia dar. Isso não é ser péssima mãe, isso é ser forte. As lágrimas escorreram de novo. Eu tinha tanto medo dele nascer, medo de não dar conta, medo do pai dele aparecer. A menção do pai fez meu corpo inteiro ficar alerta. Ele sabe que você está grávida? Sabe. E disse que, se eu tivesse o bebê, ia tirar ele de mim. Dizia que eu não prestava para nada, que era vagabunda, que não merecia ser mãe. A raiva subiu quente dentro de mim. Raiva de homem que bate em mulher. Raiva de covarde que ameaça criança. Ele sabe para onde você veio? Não. Saí escondida de madrugada. Peguei ônibus, carona, andei. Vim para longe, bem longe. Mas ele é capaz de procurar. Ele é perigoso. Levantei, fui até a janela, olhei a estrada vazia. O sol já estava alto, secando a lama da chuva. Tudo parecia calmo, mas a inquietação não saía de dentro de mim. Você vai ficar aqui o tempo que precisar, até recuperar as forças, até decidir o que fazer. Não posso abusar da senhora. Não está abusando? Essa casa está vazia faz tempo. Ter gente aqui, ter VID.F assis bem. Não falei, mas era verdade. Pela primeira vez em anos, acordei e tinha razão para levantar além da teimosia. Os dias seguintes foram estranhos, bons e estranhos ao mesmo tempo. Jéssica se recuperava devagar, ainda fraca, ainda assustada, mas viva. Lucas mamava bem. Chorava alto, dormia pouco. A casa voltou a ter barulho de verdade. Choro de bebê, passos na madrugada, conversas baixas. Ensinei ela a trocar fralda de pano, a fazer o bebê arrotar, a dar banho morno com folha de goiaba para ajudar na cicatrização do umbigo. Ela aprendia tudo com atenção, anotando mentalmente cada palavra que eu dizia. A senhora teve quantos filhos? Perguntou uma tarde enquanto embalava Lucas. Um só. Meu filho mora em Palmas agora, casado, tem 2 filhos. A senhora vê ele? Pouco. Ele vive ocupado. Eu entendo, não entendo, mas finjo que entendo. Deve ser difícil ficar longe. Ah, mas cada um escolhe a vida que quer viver. Jéssica ficou quieta, pensativa. Eu queria ter escolhido diferente, não ter conhecido ele, não ter acreditado nas mentiras dele. O passado não muda, mas o futuro ainda não está escrito. Ela sorriu fraco e voltou a olhar para o filho. Foi na quinta noite que tudo desandou. Eu tinha acabado de apagar a luz do quarto quando escutei batidas na porta, fortes, insistentes. Meu coração gelou. Olhei para o relógio, 11h30 da noite. Ninguém bate a essa hora por bem. Antônia, a voz de Jéssica veio apavorada do quarto. Tem alguém aí fora? Levantei, vesti o roupão, peguei o cabo de enxada que ficava encostado na parede da cozinha. Benedito sempre dizia que eu precisava ter algo para me defender. Nunca pensei que ia precisar. As batidas continuaram mais fortes, mais desesperadas. Jéssica, eu sei que você está aí dentro. Abre essa porta. A voz de homem grossa, bêbada. Ele tinha achado. Jéssica apareceu na porta do quarto, branca como papel, segurando Lucas contra o peito. É ele, sussurrou, tremendo. É ele. Volta para o quarto, tranca a porta. Antônia, ele vai faz o que eu tô mandando. Ela correu de volta. Escutei a chave girando na fechadura. As batidas viraram socos. Abre logo. Vem buscar o que é meu. Respirei fundo. Apertei o cabo de enxada e abri a porta só uma fresta, travando com o pé. Do outro lado, um homem alto, forte, fedendo a cachaça, olhos vermelhos, raiva estampada no rosto. Cadê ela? Quem? Não finge que não sabe, velha. A Jéssica e meu filho. Cadê eles? Não tem ninguém aqui. Ele empurrou a porta com força. Eu segurei firme. Eu vi as roupas no varal. Roupa de bebê. Ela tá aqui. Jéssica, sai daí. Sai da minha propriedade ou eu chamo a polícia. Ele deu uma risada amarga. Polícia aqui neste fim de mundo? Daqui até o delegado aparecer, eu já resolvi tudo. Ele empurrou de novo. Dessa vez a porta abriu. Eu cambaleei para trás. Ele entrou e eu levantei o cabo de enxada. Mais um passo e eu acabo com você. Ele parou, me olhou e riu. A senhora vai me bater? Uma velhinha mirrada? Vou.
e não vai ser a primeira vez que eu defendo esta casa. Os olhos dele mudaram. Ficou sério, perigoso. Me dá meu filho e eu vou embora. Ele não é seu. Não é de quem abandona, de quem bate, de quem ameaça. Ele é meu. O sangue é meu. Sangue não faz pai. Cuidado faz. Ele deu um passo. Eu dei um passo para frente também. E, pela primeira vez em 8 anos, senti raiva de verdade. Raiva de homem que machuca, de gente que destrói. Se encostar nela, se encostar naquele bebê, eu juro por Deus e por tudo que é sagrado que a senhora não vai. Gostar do que eu faço? Falei, voz firme, olhos fixos nos dele. Ele hesitou. A porta do quarto se abriu. Jéssica apareceu, pálida, tremendo, mas de pé. Vai embora, Roberto. Jéssica, vai embora. O bebê chorou. Roberto olhou para ela, para o filho, para mim, e algo mudou no olhar dele. Não era arrependimento, era desistência. Ele cuspiu no chão. Vocês não valem nada mesmo. Virou as costas e saiu. Escutei os passos dele se afastando, o barulho da moto ligando, o Ron consumindo na estrada. Jéssica desabou no chão, chorando. Eu larguei o cabo de enxada e fui até ela. Ficamos ali no chão, abraçadas, até o choro dela virar soluço, até o soluço virar silêncio. Lucas dormia nos braços dela, alheio ao perigo que quase o alcançou. Às vezes, invejo os bebês. Eles não sabem do peso do mundo, não sabem que existe maldade, só sabem de couro, de leite, de calor. Ajudei Jéssica a levantar. As pernas dela tremiam tanto que precisei segurá-la até o sofá. Sentei ao lado. Nenhuma de nós falou por um longo tempo. Só ficamos ali, respirando, processando o que tinha acabado de acontecer. Ele vai voltar. Ela perguntou, voz tão baixa que quase não. Escutei. Não sei, mas se voltar, vai encontrar a mesma coisa. Porta fechada e eu na frente. Ela me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por que a senhora faz isso? Porque arrisca tudo por gente que nem conhece? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei quieta, pensando. Porque mesmo, poderia ter deixado ela na estrada. Poderia ter chamado alguém. Poderia ter me livrado do problema. Porque quando a gente vê alguém caído e passa reto, a gente morre um pouco por dentro, responde devagar. E eu já morri muito quando o Benedito partiu. Não quero morrer mais. Jéssica engoliu seco. A senhora sente falta dele todo dia? Sinto, mas saudade não mata. SUL deu, às vezes mata. Ajudar alguém me faz lembrar que ainda tô viva, que ainda sirvo para alguma coisa. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, duas mulheres quebradas, segurando os pedaços uma da outra. As semanas que se seguram foram de cura. Não da ferida do parto, essa cicatrizou rápido, mas da ferida da alma. Essa demora mais. Jéssica começou a sorrir. Pouco, mas começou. Aprendi o nome completo dela. Jéssica Maria da Conceição, 24 anos, natural de Anápolis. Mãe morreu quando ela era criança. Pai bebia, foi morar com a tia. Conheceu o Roberto numa festa. Ele era bonito, charmoso, dizia as coisas certas. No começo foi bom. Depois vieram os ciúmes, depois as acusações. Depois os tapas, depois os socos. Quando descobriu que estava grávida, pensou que ele ia mudar. Piorou. A gente sempre acha que vai mudar, né? Ela disse, embalando Lucas numa tarde de sol, que se a gente amar mais, se obedecer mais, se for mais quieta, ele vai melhorar. Mas não melhora, nunca melhora, não. Porque o problema não é na gente, é nele. Ela ficou quieta, olhando o horizonte vermelho. Eu perdi tanto tempo. Perdeu, mas agora ganhou tempo novo. E um filho que precisa de mãe inteira, não de mãe quebrada. Ela sentiu devagar. Lucas crescia rápido. Com um mês, já estava mais gordinho, mais esperto. Chorava menos, sorria mais. Quando eu chegava perto, ele me olhava com aqueles olhinhos curiosos, como se tentasse entender quem era aquela velha que vivia por perto. Uma manhã, Jéssica apareceu na cozinha com uma expressão séria. Antônia, eu preciso conversar. Meu coração apertou. Sabia o que vinha. Fala, eu não posso ficar aqui para sempre. Não é justo com a senhora. Quem disse que não é justo? A senhora já fez demais. Me salvo meu filho, me deu teto, comida, segurança.
mas eu preciso aprender a andar sozinha. E para onde vai? Pensei em tentar Goiânia, procurar trabalho. Tem gente que aceita mãe com bebê para trabalhar em casa de família. Eu sei limpar, sei cozinhar. E vai morar onde? Tem uns albergues. Jéssica, Antônia, eu não PUSS o ponto. Jéssica, me escuta. Ela parou, me olhou, respirei fundo. O que eu ia dizer era difícil, porque era verdade. Verdade exposta à dor. Esta casa está vazia faz 8 anos. 8 anos eu acordo, faço café, cuido da horta e não tenho para quem falar bom dia. 8 anos eu durmo sozinha num quarto que já teve vida. Meu filho me liga todo. Domingo eu finjo que tô bem, mas não tô. Eu tô existindo, sou isso. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Quando você chegou aqui, quase morta, grávida, fugindo, eu achei que era problema, mais peso, mais dor. Mas sabe o que foi? Foi propósito. Pela primeira vez em 8 anos, eu tive razão para acordar que não fosse só teimosia. Jéssica tremia, chorando também. Eu não tô pedindo para você ficar por pena de mim. Tô pedindo porque a gente se ajuda. Você precisa de abrigo. Eu preciso de companhia. Você precisa de ajuda com o Lucas. Eu preciso lembrar como é. Ter criança em casa. A GNT, a gente se encarrega. Mas a senhora nem me conhece direito. Conhece o suficiente. Sei que você é forte. Sei que você ama seu filho. Sei que você merece uma chance. E se ficar, não é favor, é troca. Eu ajudo você. Você me ajuda a não morrer de solidão. Ela desabou na cadeira, soluçando. Eu tenho tanto medo de atrapalhar. Você não atrapalha, você preenche. Nos abraçamos, choramos juntas. E naquele momento, sem assinar papel, sem promessa formal, fizemos um acordo silencioso. Ela ficaria. Eu não estaria mais sozinha, 3 meses depois. A casa tinha vida de verdade. Lucas engatinhava pela sala, babando, rindo, derrubando tudo. Jéssica cantava enquanto estendia a roupa no varal. Eu ensinava ela a plantar couve, a podar as mangas, a fazer doce de goiaba. Meu filho veio visitar, ficou chocado. Mãe, quem é essa moça? Uma amiga? Ela tá morando aqui. Morando? A senhora nem me avisou. Não precisava avisar. É minha casa. Ele olhou para Jéssica com desconfiança, depois para o bebê, depois para mim. A senhora tá bem? Melhor do que estive em anos. E era verdade. Pela primeira vez desde que Benedito partiu. Eu acordava e sorria. Tinha choro de bebê de madrugada, tinha conversa na cozinha, tinha riso na varanda. A casa voltou a ser casa, não túmulo de memórias. Uma tarde, Jéssica e eu estávamos sentadas na varanda vendo o sol se pôr. Lucas dormia no colo dela. O céu estava vermelho, laranja, roxo, lindo demais para ser real. Antônia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se arrepende de ter me acolhido? Olhei para ela, para o bebê, para a estrada vazia onde tudo começou. Nunca, nem por um segundo. Mesmo com o susto do Roberto, mesmo com todo o trabalho. Jéssica, trabalho eu sempre. Tive susto, eu já passei vários. Mas propósito eu não tinha mais. Você me deu de volta. Ela sorriu. Aquele sorriso que agora vinha fácil. Você me salvo, Antônia? Não, filha. A gente se salva uma na outra. O vento soprou suave. As folhas das mangueiras dançaram. E ali, naquela varanda velha, naquela casa que já tinha visto tanta dor, a vida teimou de novo. Teimou em forma de bebê, teimou em forma de amizade, teimou em forma de recomeço. 6 meses depois, a campainha que Jéssica instalou tocou. Ela foi atender, voltou com uma mulher jovem, magra, olhos fundos. Antônia, esta moça, ela está precisando de ajuda. Olhei, vi o roxo no braço, o medo no olhar, a barriga de grávida. Jéssica me olhou, eu olhei para ela. E, sem precisar falar, entendemos. Entra, filha, falei para a moça. Aqui você está segura. Ela entrou, a porta fechou atrás dela. E a casa, que aprendeu a acolher, ganhou mais uma história. Porque dor compartilhada vira cura. Porque solidão dividida vira companhia. E porque, às vezes, o destino bate na porta disfarçado de tempestade. E cabe a gente decidir fechar a porta para o medo ou abrir para o amor. Eu escolhi abrir e descobri que casa não é parede, é quem mora dentro.